Pessoal, tudo bem? Não abandonei vocês, continuo com as ideias das lives, das nossas conversas, bate-papo. Na semana passada nós tivemos um pequeno probleminha que a nossa convidada, pequeno probleminha não, um problema que a nossa convidada teve Covid e não estava se sentindo bem para fazer a live, né? Por isso que não aconteceu. Mas vai ser remarcado que ela é maravilhosa, também vai falar sobre um assunto muito interessante. Estou convidando o pessoal aqui para nossa live, enquanto que nosso convidado não chega. Como sempre falo para vocês, surgiram assuntos, surgiram temas que vocês gostariam de de ter aqui, tanto na live quanto em texto ou em fotos também. Para não perder tempo, já estou convidando o nosso convidado. Eu chame seus contatos, seus amigos para assistir, que vai ser um tema bem interessante. Enquanto que o pessoal não vai entrando, vou fazendo mais convites aqui. E o nosso convidado também, que não entrou. Vamos convidando o pessoal para assistir. Já começamos com os desafios de cair o sinal, cair o nosso convidado. Vamos ver se agora vai. Se agora consigo fazer de novo. Vamos ver mais uma vez. Agora sim. Agora acho que vai. Mandei o convite. Ué, por que que não entrou? Vou tentar de novo. Salve, Roberta. Agora sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bom te ver? Tava com saudade já de ti. Tudo bom? Pois é, faz tempo que a gente não se vê, né? Sim, sim. Trabalhamos em várias coisas, mas É, a gente só se cruza na internet, né? Oi, Roberta. Oi, Plácio. É tipo tá na avenida assim, um para cada lado, mas estão se vendo, né? pois é. Aí vai dando os 1000 compromissos ao mesmo tempo e vamos tentando administrar tudo, né? É um bolo de coisa, né? Agora ficou um pouquinho mais tranquilo,
porque eu entreguei o final do projeto, a prestação de contas, né? Quando eu faço um projeto, aproveitando o nosso gancho já vou puxar Sim, aqui para pode nossas falar. atividades culturais cotidianas, Isso, porque cultura é muito trabalho, né? Tu sabe bem. sim. E isso aí quando junta com processos artísticos, né? Porque eles podem caminhar separados e podem caminhar juntos, né? No meu Uhum. caso, eles caminham juntos, porque o processo cultural para mim é o mesmo processo artístico. Então, eu produzo, eu participo, eu administro, eu invento de dirigir também, aí já viu, né? Eu não tenho tempo para nada, né? Simplesmente para nada, porque isso E absorve. sim. E já pegando esse teu gancho, bem isso, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que artista é só ficar nos palcos, que é bom É, também, né? Mas como a sim. gente não é artista mega, né? Não é hollywoodiano, nem outras coisas mais, a gente tem que abraçar todas as funções, né? E também É, não vejo como algo ruim, né? Eu acho não, não. interessante tu estar em todas as áreas e aprender também, né? Eu só sinto falta de holding. Porque até isso a gente tem que fazer, né? Sim. Arruma cenário, desmonta, inventa, pô, inventa tem que. Porque assim, ó, no nosso caso, no nosso tipo de produção, o teu, o meu, se inventou, a gente tem que fazer, a gente não tem como chamar alguém para fazer, né? Não, bem isso. Antes de nós Ah, vou entrar um pouquinho botar. mais. Desculpa, Desculpa, pode pode falar. falar, pode continuar, pode continuar. Desculpa. Não, eu ia dizer assim, não, tipo assim, quer botar uma bandeira, não sei aonde, quer fazer um capacete diferente. Eu vou ter que fazer se eu quero, porque não vai ter como chamar alguém para fazer. Tanto que eu não sei se foi automático ou não automático, que eu, em algumas coisas, eu comecei a cortar cenário. É isso! Comecei, comecei a cortar os detalhes. Não, faz a limpa. Eu acho que, inclusive, é importante, né? Porque numa apresentação, o que vai em cena tem uma regra geral, assim, que é super funcional. Em 99% dos casos. Quanto menos, é mais. E isso super Sim. funciona. Faz uma limpeza cênica, né? É perfeito. Eu também acho que super valoriza. Falando nisso, uma vez eu fiz um projeto e eu ganhei um prêmio pelo governo da Alemanha. E eu ganhei. Aproveitando esse teu gancho, já se apresenta quem que é o Marçal, para quem não Ah, é conhece, isso, o né? que faz, o que não faz. Tá. Então vamos começar com esse preâmbulo teu aí. Então eu sou o Marcelo Rodrigues, sou de formação artista visual, trabalho há 20 anos com a dança, em várias áreas da dança, né? Inclusive como performance e em dança, que é uma linguagem que é usada em alguns lugares, assim, né? Que é a dança performática. Ela assume um outro perfil, assim, né? De produção e de resultado cênico, né? Uhum. Então, eu tenho esse campo já há algum tempão, assim, eu trabalho em várias áreas, né? Desde a produção, da criação dos projetos, da administração do projeto, como produtor cultural, né, também, além de professor, etc., um monte de coisa. Que a gente acaba assumindo um monte de responsabilidade. Sim, Mas um então, monte deixa eu de. te contar, eu ganhei um prêmio Ah, uma vez na Alemanha lá, né? Ah, legal, beleza. Então eu tinha um projeto e que já estava rolando e eu falei pro pessoal, bah, nós vamos ir, né? Bah, todo mundo combinou, vamos. Malicuia pronto. E aí eu pensei assim, e o cenário? E o cenário? Bah, eu tinha uma mega ideia de cenário, né? Aí eu disse uhum. assim, vamos reduzir para poder viajar, porque senão não dá para viajar, né? Aí eu reduzi o cenário, eu levei o cenário todo. Ele tinha uma tela especial, mas eu transformei essa tela num tecido desmontável, né? E recortado, Uhum. depois, e aí ele viajou num tubo. Tipo assim, tubo de vela, sabe? De barco. Aquela que o pessoal usa para. Viva a adaptação. Foi. Ó, e super funcionou. Chegou lá, Claro. deu tudo certo, assim, mas era uma mão para
tu quer fazer uma viagem, tu tem que, hoje principalmente, tu tem que contar com uma bagagem gigante, assim. Sim. Eu viajei numa época para fazer a Tour Norte e Nordeste, que eu fiz também, né? Com o mesmo projeto. E aí foi bem no período que começou a cobrança das bagagens extras. E eu já tinha comprado as passagens, eu estava de boa, né? E aí Sim. eu cheguei no aeroporto, eu e meu pessoal assim, e estavam trancando um monte de gente do teatro e da música, porque o pessoal leva toneladas de equipamento, né? Sim. Porque eles compraram as passagens e não tinha lei, né? A passagem tá barata, compraram passagem, só que não tinha direito à bagagem. Uhum. Eu vi assim um rolo, gente se escabelando, assim, tendo que desembolsar fortunas para poder levar uma caixa de som, para te ter uma ideia de retorno, um instrumento. Desembolsar o que não ganha O para poder levar desembolsou toda que a não estrutura. ganha, cara. Pá, foi horrível. Aquilo bateu forte, assim. Mas eu já tinha comprado as passagens, eu comprei um pacotão, assim, com tudo. Antes, pá, foi assim, sorte, sabe? Antes de sair aquela lei, e eu comprei com tudo garantido dentro, assim. Ah, aí foi tranquilo, mas quem não fez, na época, não conseguiu. Sim. É bem complicado pensar nessa estrutura. Em cima dessa tua fala que tu fez, eu me lembrei, porque a gente se conhece faz bastante tempo, né? Eu nem sei de onde mais que a gente se conheceu, mas faz bastante tempo que a gente se conhece. E como Sim, eu sim. sempre vim trabalhando com grupos grandes em cena, tudo mais, uma vez eu pedi para um coreógrafo, o Wellington também que tu conhece, se quer trabalhar com grupo pequeno, chega de grupo grande. Só que aí acontece isso também, né? Tu esquece que trabalhar em grupo pequeno, tu tem que estar toda hora praticamente no palco, né? Tu não tem muita É, folga, né? tem uma regra, assim, que eu aprendi aos poucos, assim, que para botar uma pessoa em cena, tu precisa de 6 pessoas. Então, Uhum. por menos que seja o teu grupo, o equipamento, quando tu for para a cena, tu vai precisar de 6 pessoas atrás da cena. Som, iluminador, iluminação, é, pessoal para trazer alguma coisa para ti. Não sei, vai precisar de um monte de gente atrás, sabe? Sim, Figurinista e pessoal da maquiagem, que sempre para mim ainda é um detalhe assim que eu ainda não consegui trabalhar direito com a história de ter alguém junto da maquiagem, entendeu? Que eu acho que sempre sim. faz falta isso. Assim. É um detalhe que na hora que eu vou fazer o projeto eu acabo esquecendo e depois eu trago, mas não fica amarrado dentro do projeto, sabe? Eu acho que é uma coisinha que eu Sim. tenho que trabalhar melhor, assim, na questão da maquiagem. Ou talvez tu tenha a ideia de que não precise dessa ferramenta, não sei. Não, eu acho até que precisa, cara. Precisa mesmo, assim, somente com luz de teatro. Ah, com luz de teatro precisa muito. O último projeto que eu fiz, o penúltimo projeto que eu fiz, que a gente viajou muito, eu contratei um grande amigo que é maquiador, assim, trabalha com isso, e ele fez um projeto. Aí ele fez uma oficina comigo e eu levei os equipamentos todos e passei para o pessoal a oficina, entendeu? Foi mais ou menos assim. Depois ele deu uma Sim. força online ainda. Mas sabe, eu queria incorporar isso no projeto, assim, porque a luz no palco, por exemplo, faz toda a diferença. Dependendo da marca da maquiagem que tu vai usar, vira um espelho. Aí não dá, né? Sim. Tá com É muito. aquela luz, tu pode ver nas fotos, assim, às vezes, foto de bar. O pessoal sai todo maquiado, arrumado, passa, sai todo mundo chapado com uma cor branca, às vezes. Né? É o tipo de maquiagem. É o tipo de maquiagem que estranho, sabe? Parece que tá Mas é, com é bom a gente se parece que dar tá com conta pó de arroz, né? isso. Mas é bom a gente se dar conta disso, assim, que a gente precisa de um monte de gente para entrar em cena. Né? Sim. Não é só um corpo ali solitário, né? Até se tu quiser falar um pouquinho sobre tudo isso que engloba estar no palco, estar numa apresentação, nessa produção, o quanto que é importante. Quando você trabalha sempre com grupos grandes ou já tentou trabalhar com grupos menores? Então, Roberta, eu comecei com. Eu tenho uma trajetória
com uma linguagem específica de trabalho que usa muito a internet na questão pedagógica da Sim. produção, né? Sempre foi assim. Desde o advento da internet, eu pensei assim, eu quero saber se esse negócio, essa era a minha pergunta, né? Eu tinha uma dúvida sobre Uhum. isso, um projeto. Será que esse negócio, a internet, né, claro, as redes Sim. sociais, servem para produzir arte à distância? Essa era a minha grande pergunta. E eu comecei a Uhum. trabalhar isso. Então, eu trabalhava com uma equipe pequena, um grupo pequeno, e a gente desenvolveu um projeto e foi muito legal. E aí eu queria saber depois, a segunda pergunta, é se eu conseguia contactar pessoas, artistas, que não me conhecessem para a gente construir um trabalho juntos. Essa era a grande pergunta. Uhum. E aí eu desenvolvi o segundo trabalho, que era com todo mundo, que ninguém se conhecia. Inclusive, uma era na Alemanha e a outra era venezuelana. Uhum. Então a gente começou a se contatar, e tinha um pessoal do Uruguai também, um pessoal também da Argentina, tinha gente de outros lugares também que ficaram num segundo plano do projeto, né, Uhum. enviando material. Assim. Então, é possível isso? Sim, é possível. A questão é que metodologia tu usa e que comprometimento essas pessoas têm com isso que tu está propondo. Essa é a Sim. grande chave. E aí agora eu culminei com um grande projeto, que foi o maior que eu fiz por causa do contingente de pessoas envolvidas, né? Graças à Lei Aldir e à necessidade de fazer isso via Uhum. stream, via, via redes, por causa da pandemia, a gente construiu todo o Cortejo ao Mar, que foi o meu último trabalho agora que encerrou, que está nas Uhum. redes. O Cortejo ao Mar, ele foi todo construído via redes, né, com um monte de pessoas que eu nunca tinha trabalhado. Algumas já, porque a gente já estava numa questão regional, né? Então eu disse, não, Sim. eu preciso, em época de pandemia, então eu preciso de algumas pessoas que eu confie muito, assim, sabe? E é pessoas que eu já venho trabalhando há muito tempo. Duas pessoas chaves, aliás, três pessoas chaves, num conjunto de 20. As outras pessoas Uhum. eu nunca tinha trabalhado, assim. Aí fiz os convites, as pessoas aceitaram e a gente desenvolveu o trabalho. Ele não é um trabalho pronto. E essa é uma Sim. característica da minha forma de dirigir, né? O trabalho não é pronto. Ele tem uma ideia, mas ele não é pronto. Então, conforme vai indo, ele vai sendo constituído para um lado ou para outro, né? Conforme as escolhas vão aparecendo. Sim. E Ah, e como que foi? o primeiro projeto foi com três pessoas e o último com 20. E como que foi esse processo de fazer tudo pelas redes, pegando esse último, mas você já fez outros também, e depois o resultado no presencial? Foi bom ou teve que adaptar Não, muitas questões? Não. algumas coisas não tem como adaptar, né? É a escolha Sim. que tu fez, bom, é aquilo que tu tem. No caso esse, ele tinha uma perspectiva de ter um extra corpo, que era além da presencial, ter o vídeo, né? Nos Sim. outros, ele tem o vídeo como registro, não como produto. Esse foi a primeira vez que eu consegui captar um recurso para ter o resultado também em vídeo. Embora esse Uhum. vídeo que a gente tenha, o primeiro vídeo, esse que está rodando nas redes, seja também uma prestação de contas. Então Sim. ele tem umas coisinhas a mais que ele não vai ter daqui a pouco, né? Tipo assim, a gente se encontrou, a gente apareceu aqui, a gente fez isso, a gente, sabe? Isso faz parte da prestação de contas necessária ao Uhum. processo. Mas o Sim. vídeo em si, ele é só o cortejo e ele vai ter várias alterações. Inclusive, ele já foi para mais dois editais agora, que é só o vídeo. Aí é um Sim. outro campo, entendeu? Esse que está Uhum. rodando é uma prestação de contas assim social, né, pública. Sim. Que a gente que precisa também, né? Tem toda Porque essa parte que faz parte engloba. do edital, né? Tem que fazer essa prestação. Mas quando eu estava fazendo o projeto, ele já estava incorporado. E isso não tinha acontecido ainda. Então eu fiz o projeto, em parte, pensando muito bem no que.
esse tipo de imagem podia resultar. Então ele tem até uma historinha, assim. Ele começa de tarde, vai para de noite, volta para o amanhecer, vai para de tarde. Ele tem mais ou menos esse caminho, né? Porque já estava Sim, pré-estabelecido, óbvio. com certeza. E que nem a estrutura que eu vi de figurino, tinha vários detalhes, várias situações. Foi você que decidiu ou decidiram no grupo mesmo? Não, a gente teve várias decisões em grupo e outras foram sugestões, né? Como eu sou cenógrafo também, Uhum. tenho algumas habilidades manuais nesse ponto, assim, né? Eu também fico jogando coisas, porque se não for para ser usado, a gente tira, entendeu? Eu Sim, levei uma série de objetos também. Tipo assim, o pessoal assim, isso aqui eu quero pegar para usar. Mas para pegar para usar, o objeto tem que existir. Então eu sim, tenho essas sacadas, assim, eu levo um monte de coisa. Aí, eu vou querer pegar isso, vou querer usar isso. Aí experimenta ali na hora um pouquinho, até porque a gente não teve muito tempo para isso, né? Para experimentar. A gente tinha a proposta de ter um ensaio presencial, mas a gente não uhum, pôde fazer por causa da pandemia. Então a sim. gente partiu do 0 para o 10, assim, né? De 0 a 10. E o tempo foi muito curtinho para fazer tudo, porque não tinha como fazer o deslocamento, porque em alguns casos ali a gente teve deslocamento de 1.500 quilômetros Sim. dentro do projeto, né? Por exemplo, Porto Alegre, Rondinha, Rondinha, Tramandaí, Tramandaí, Porto Alegre, Rio Grande, Caceno. Volta tudo isso, dá 1.500 quilômetros. Né? E todo mundo Uhum. estava envolvido no projeto, fez esse trajeto. Então é muito deslocamento, não dava para ter, amanhã a gente faz, né? Tipo, não, não rola, mano. É agora. E para carregar todos esses materiais, vocês têm uma estrutura ou é o carro de cada um? É o É, ônibus? não, nesse caso de pandemia, a gente não usou ônibus, né? Mas uma Sim. boa parte do grupo tinha carro, então a gente fez uma cotização assim, né? Dos fundos e dos espaços, né? Quando tinha muito material, tá, vai duas pessoas aqui, dá para ir mais material. Nesse outro carro aqui não vai material, mas pode ir no máximo três pessoas, que era a nossa medida do possível, todo mundo com máscara, né? Sim. Máscara e óculos, né? De visor, né? De proteção, Hum. casaco, de proteção, tudo certinho. Muito álcool, tomamos muito banho de álcool, mas Muito e isolamento, né? e a gente alugou espaços separados, né? Ficaram duas pessoas ou três pessoas no máximo por espaço no grande, né? Casa. Então precisou isso para poder garantir a saúde de todo mundo. E a Sim. vacinação veio só depois, quase, quando a gente estava na segunda parte, começou uma vacinação. Aí algumas Uhum. pessoas já estavam se vacinando, que também já relaxou um pouquinho, para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas, né? Sim. Mantendo o cuidado mais tranquilas. Porque isso me lembrou, né, uma situação de apresentação de dança, mas quando eu ia para o basquete sobre rodas, que também era eu e a professora, os caras pequenininhos, cheio de cadeira, cheio de aluno, só que naquela época Sim, não tinha pandemia, né? Não tinha pandemia, mas é bem assim para dar conta de levar em tudo, né? não tem a questão solidária entre a gente, né? Como é que a Sim, gente faz isso, né? Tem uma amiga nossa que estava dentro do projeto, que ela vem de Santa Maria, a Vera, e a Vera não tinha como deixar o cachorro dela, né? Eu disse assim, levar o cachorro junto. eu quero esse cachorro no cortejo, e ele está lá no cortejo. O cuscuz está lá no cortejo. Eu disse assim, esse cara, isso é o olhar da direção rápida e atenta, né? Tipo assim, eu sei, Sim. isso vai fazer sentido, isso é legal, isso vai ser bom. Se ele topa e a dona topa, legal, né? E ele Hum. veio e ele fez o maior sucesso. Aí, ó, Cuscuz em cena no cortejo. Já está contratado para o próximo trabalho. Não, ele é o cara, mano. Ele é muito legal. Ele é um animal super tranquilo, disposto. Nota 10 para ele. Fez alta presença.
Que bom. E o teu processo criativo, como que acontece? As tuas ideias, tem assim, com facilidade? Não? Vem do teu cotidiano? Eu tenho uma coisa assim que é meio anti-artista, assim, né? Como eu sou. Não, eu digo isso porque, primeiro, porque eu trabalho muito dia, né? De noite eu não funciono para isso. Sim. E eu tenho ideia, eu sou muito rápido para executar algumas coisas. E por isso que eu digo que é um pouco anti-artístico, né? Porque geralmente a gente precisa de um pouco mais de tempo para gestar algumas coisas, né? E eu sou muito rápido, assim. Eu tenho a ideia e já quero fazer. Às vezes eu tenho que me segurar um pouquinho e pensar, não, isso aqui eu tenho que ponderar um pouco mais sobre isso. Não. Porque senão eu saio fazendo, entendeu? É um, dois, já fiz. Não é nem vou fazer, já fiz. No caso do material, do caso do material cenográfico, por exemplo, é assim. Eu entro aqui para minha pequena oficina, faço um monte de coisa e tá feito. Azar, né? Lá, chega lá, a gente experimenta. E assim também é Né? no meu processo criativo em termos de performance, né? Eu sou muito Uhum. rápido em desenvolver alguma coisa. E aí eu tenho que trabalhar depois um pouco mais as minúcias, né? E aí eu tenho que ir Sim. lapidando tudo. Mas para Os criar e para fazer, eu sou Hum. rápido. E você sendo rápido, você sabe delegar ou faz tudo sozinho? Isso é uma coisa que eu aprendi muito, é delegar, né? Porque precisa. Não é à toa que Sim. nesse projeto tinha bastante gente envolvida. Uma porque o recurso permitiu que isso acontecesse, porque isso é uma Sim. informação preciosa para o grande público, né? A gente tem um recurso Uhum. generoso que a gente possa chamar as outras pessoas de forma Sim. generosa. Porque senão, como é que tu vai chamar a pessoa, né? Tipo assim, tu tem um edital, tu quer fazer um vídeo, vamos supor, né, em épocas de pandemia. Uhum. Lançaram um edital que era de R$ 1.000, ainda tem os 27% do imposto. Mano, quem é que tu É. vai chamar para te ajudar, né? Ninguém vai querer Ma- te ajudar, ma- né? Mal e mal paga você mesmo, imagina os outros. Só se eu não receber, eu pago a internet e não faço, né? Tipo isso, né? Sim. Então eu aprendi ao longo do tempo a delegar melhor essas tarefas, né? E isso Uhum. ajuda muito o processo. Isso é generoso, é legal, tem que fazer, entendeu? E confiar. Larga na mão de alguém lá, confia e faz, mano. E aí tu fica só na manutenção, conversando com a pessoa, perguntando, né? Como é que tá Sim. ajudando, na verdade, né? E vai gerenciando, né? Como eu falo, como eu brinco. E eu fiquei bem feliz porque nesse edital exigia um serviço de contabilidade, né? Então eu disse, Sim. coisa boa, toma, vai. Não preciso me estressar com essa parte. Sim, não. Mesmo que eu tenha que me envolver, como eu tive que me envolver, é tipo assim, tá, ok, é isso, sim. Precisa de mais uma nota aqui, precisa. Tá, legal. Né? É uma burocracia que é tranquila para te administrar, né? Sim, bem isso. Eu também queria que tu falasse, saindo um pouquinho do nosso assunto, que do Articula e também do teu trabalho político, porque nós somos seres políticos, mas eu acho interessante Sim. o objetivo que tu tem com a política para a nossa classe, né? Então, se tu puder Sim, falar sim. um pouquinho. Eu sou um ser político antes de qualquer coisa, né? Um Sim. ser artístico no meu ver, é um ser político, né? Uhum. Eu sou, no meu processo artístico, cultural, político, eu não tenho como não fazer a questão de inclusão e de participação. Isso está no Sim. meu, isso está no meu método de trabalho diário, né? Inclusive, eu acho que quando a gente começa a democratizar bastante a questão do envolvimento das pessoas dentro dos processos artísticos e permitir e colaborar e criar a partir de uma coletividade, que é um exercício bem difícil muitas vezes, Sim. que é o do desapego, é do vamos fazer junto no coletivo mesmo. Bom, aí o resultado final é muito legal. É muito legal. Ele é muito diferente daquilo do que um deseja.
mas é a soma das partes. Aliás, tem um espetáculo de dança dos anos atrás que eu vi, que eu sempre tenho isso como referência, assim, são as partes o todo? Era uma grande pergunta, né? E apareciam Sim. pedaços de corpos de pessoas diferentes para constituir uma outra Uhum. unidade. Eu Que acho eu que a dança acredito trouxe isso muito para mim. acredito que é uma das formas de tu ajudar o ser humano, a sociedade a se desenvolver, né? Isso que Exatamente. tu tá falando, né? Eu acho que essa é a grande função do artista, né? Do artista Sim. contemporâneo, desse nosso momento aqui na vida, assim. É isso, né? É botar todo mundo que possível para construir junto, porque é assim que é a sociedade democrática, né? Tem que ser construída. Não há outro jeito. Uhum. Se lembra, né? Quando tu era pequenininha, e eu também era pequenininho, que a gente ia lá para a escolinha, e a Uhum. professora disse, vamos fazer um trabalho em grupo. Aí tu diz, vamos fazer um trabalho em grupo. E aí, como é que se faz um trabalho em grupo? Ninguém explica, né? Já viu que nunca te É, contaram como é que é um trabalho em grupo, né? Tu teve que descobrir depois. Eu acho que isso é um problema pedagógico a se solucionar através dos processos artísticos. Sim, a sim, arte tem e ensina como os processos artísticos podem trazer uma sociedade de construção coletiva. É mais ou menos por aí, né? A ideia. sim. E outra questão das classes, dos meios que são excluídos, também o quanto o processo artístico pode incluir e desenvolver todas essas pessoas, né? Isso, isso. A gente que vem de bairros periféricos, né? Eu, no meu caso, eu venho de um bairro bem periférico, né? Uhum. Aqui de Porto Alegre, no Partenon. E custei muito a galgar um espaço artístico, assim, mas foi difícil no sentido de entender como é que funciona, entendeu? Sim, Eu não tinha nenhuma penetração, assim. Essa penetração se deu por uma série de políticas também, né, inclusivas, de descentralização da cultura, de fóruns mundiais, que me trouxe uma experiência muito grande, né, em participar, em construir os fóruns mundiais, né, e viagem. Eu acho que uma pessoa que não viaja é, está com problema. concordo. Claro que a gente está numa época de pandemia e tudo, eu super entendo Sim. isso. Mas a viagem é uma essência da descoberta da nossa humanidade, cara. Eu descobri Uhum. muito viajando, mas muito mesmo, sobre mim, sobre o outro, sobre como se constrói as coisas, como tu Uhum. tem que ouvir, como tu, né? É genial. Viajar, para mim, é chave de um processo de humanidade e de construção coletiva. Bem, isso mesmo. Eu acho que o viajar te abre portas e abre visões que tu não tinha, né? Porque tu tem que entrar na cultura do outro, tu tem que fazer coisas que, estando no teu mundinho, tu não sai da É, zona de conforto, que eu sempre exatamente. repito. A gente aprende a ouvir muito, porque, cara, saindo aqui do sul, vamos botar Sim. assim, não precisa nem viajar para fora do Não, país. Saindo não. aqui do sul, tu já tem que fazer um exercício auditivo, né? Que é uma outra forma. Eles Mas também têm que fazer esse exercício. Quando os dois fazem esse exercício, meu, é genial, mano, sabe? É uma descoberta. É uma descoberta. A viagem mais fantástica que eu fiz foi de ônibus, que durou 3 dias, que foi por dentro do país, assim, né? Bem pelo meio a gente foi, assim, que uhum, foi Porto Alegre, Belém do Pará. Foi a primeira vez que eu fui. Eu já fui para lá várias vezes. Eu sou meio sim. apaixonado por aquele povo lá, porque é genial aquilo lá. Uhum, Eles têm uma receptividade, assim, que eu não sei de onde é que vem aquilo, cara. Sabe? Aquilo é, é muito terra, é muito indígena, aquilo assim, para aquilo te carrega no colo, mano, sabe? É uma coisa assim que sim. te aquece o coração de uma forma completamente diferente. E eu aprendi, depois que eu estive lá, que eu aprendi a receber as pessoas em casa. Antes eu não sabia receber as pessoas em casa. É que é uma
uma forma dos gaúchos, eu acho, não sei, de ter um pouco essa dificuldade nessa recepção, né? Até tu abrir, tu dar um espaço, porque eu quando me encanto com alguém, eu me dou bem com alguém, eu posso dizer, não é de Caxias, que eu sou de Caxias, e talvez não seja do Rio Grande do Sul. Ah, essa é ótima. Mas eu morei um Ai, tempo em Caxias. sim. Veio Eu fazer o quê morei. aqui? Veio Eu trabalhar? trabalhava, eu trabalhava em agência de publicidade aí. Eu trabalhei uns Hum. 6 anos. E Ah, gostou da cultura? Gostou? sim, eu aproveitei muito, foi muito legal o tempo que eu tive aí. Tenho grandes amigos e amigas aí, tudo, né? Mas aí Sim. os ares levam para outros lugares e tu vai indo, né? Ah, sim, vai fechando o ciclo, né? Vai indo para outros lugares, para outras questões. Aham. E quantas leis para dança, para cultura, para toda essa área, para profissionalizar e dar melhores condições para os artistas? O que que você acha que precisa ainda ser feito? Como que está esse processo na tua visão? Inclusive, há uns minutos atrás, a gente estava aqui com outro grupo aqui, né, também na internet, claro, Ah, exatamente falando sobre isso, né? uhum, Sobre desarrolho que sistema, como fortalecer a democracia participativa na questão da cultura, né? Como fazer uhum. ela mais inclusiva, né? Porque a gente está vivendo um período que a gente tem que se ligar muito, assim, porque a gente está perdendo muito espaço, assim, em termos de Sim. acesso e acessibilidade, né? Hum. Fiquei impressionado esses dias como cresceu a quantidade de pessoas pedintes na rua, assim, sabe? Uhum. Eu vou dizer uma frase que é dolorosa, assim, que é assim, tá osso, né? Tá Tá, osso o negócio, tá. porque as pessoas estão passando fome, cara, sabe? Tá ruim. E aí nada mais funciona na cabeça de ninguém quando tu tá com fome. Quando tá com fome, tu quer comer, tu precisa sobreviver. E aí não tem espaço para mais nada, né? Não vem querer me dar algum discurso porque não vai rolar, entendeu? E, bem, a construção das políticas culturais precisam ser fortalecidas para que garantam esses pequenos espaços que ainda nos garantem alguma coisa, né? Sim. Graças à Lei Aldir, a gente conseguiu. Eu acho que esse foi um papel importante da produção dos produtores de cultura, né? Dos que conseguiram captar esse recurso e distribuir para outras pessoas, e essas pessoas pagaram suas contas, emprestaram dinheiro, compraram cesta básica, sabe? Espraiaram esse recurso de 3 bilhões, sendo que muita Sim. gente não conseguiu pegar esse recurso, né? E aí tem outros espaços aí que estão distribuindo e tal, e distribuindo não, fazendo editais e tal, mas Uhum. é que, de alguma forma, esse valor tá circulando um pouco, né? Sim. E está fazendo gerar economia, né? Que também é Mas algo que eu gosto de bota frisar gerar nisso, bastante. né? Nós estivemos no Sim, pavor, assim, no pincel, literalmente. Eu estava no pincel, cara. Foi o sim, ganhar a Lei Aldir estadual, né? Foi sair do pincel, cara, sabe? Foi mesmo. Foi importante. E quanto ao Articula, eu não sei, fiquei agora há 2 meses afastado, né? Eu pedi esse tempo para sim, poder executar o projeto, né? A parte final do projeto, que era a parte física, a parte presencial e a prestação de contas. E sim, agora tem que começar a voltar. Já até dei um oi lá, aguardando uma resposta do povo. sim. Mas eu digo mais no articulo no sentido pelo teu objetivo de articular. Ali a gente está falando mais da dança, mas de articular a cultura pelo Estado, né? De ter esse, Sim, de sim. abrir espaço para diálogos, né? Nesse sentido, assim, que eu falo, nem tanto a associação em si, né? Não, é que eu acho a associação um É, ponto importante de apoio, assim. Eu sim, acho que seria bem legal se outras é, que outras grupos
né, também formassem seus grupos de trabalho, de Sim. conselho, né, tivessem as outras linguagens também formassem seus conselhos, né? Isso é Hum, urgente, cara. A questão das artes visuais, do teatro. O teatro é sim. bem articulado nesse ponto, né? A música é um pouco menos, parece, assim. Eu não vejo muito a música assim nesse ponto, assim, articulada, assim, mais coesa, né? E a dança está aprendendo a fazer isso, né? Isso é muito É. legal, cara, sabe? É um começo, é um começo. Com certeza. E trabalhar em prol desse objetivo, né? Não trabalhar para brigar, porque eu vejo assim, pegando, eu que estou no meio de várias associações, as associações são muito importantes, esses espaços são muito importantes, mas chega em alguns momentos que tá cada um por si. Então nem parece É, que é associação, sabe? exatamente, é. Não, isso é um modo, isso é um modo que eu vejo que acontece em alguns grupos, não são todos, mas Não, uma não, grande não é em parte todos. que há geradores, né? Há geradores de problemas desnecessários, assim, sabe? Porque se tu tá ali para construir uma caminhada, um projeto, uma ação, bom, a proposta é essa, de construir um projeto, uma ação, né? E não Sim, ficar disputando quem é o mais isso ou mais aquilo, porque se tem um espaço, vamos lá junto, vamos meter espaço. Alguém ganhando já tá legal, entendeu? Não dá vamos para unir, não vamos dá unir para a puxar o tapete do potencialidade, né? camarada, né? É. Não dá para puxar o tapete, tem que entrar para participar, para construir junto. Unir a potencialidade de cada um, né? O que cada um tem de melhor e fazer o todo, né? Que era o que você estava falando antes. Exatamente, permitiu essa pandemia, infelizmente, acelerou os processos que nós estamos tendo aqui, eu e tu agora, né? Esses Sim. processos já estão aí há 10, 20 anos, entendeu? Esses Uhum. processos de encontro, de contato via redes, eles já estavam aí, eles estão cada Sim. vez melhores, mas a pandemia acelerou o nosso envolvimento com esses processos, né? Quem já estava usando se deu bem, entendeu? Conseguiu entender melhor a questão pedagógica, como é que funcionam esses Sim. sistemas. Não a questão tecnológica, mas a questão eu-tu, né? Tu e Sim. eu e o outro. Como é que funciona esse negócio via redes? E aí tu consegue ter contatos com gente de qualquer lugar do mundo, sim, sabe? Com uma facilidade muito legal. O que tu não conseguiria fazer se a gente não É. tivesse usando essas ferramentas, né? É Muitos porque projetos que estão rolando não seriam possíveis. não seriam possíveis mesmo. E também a facilidade de agilizar contatos, né? Porque eu, por exemplo, agora, com a minha imersão de corpos diversos, consegui alunas Florianópolis, Chapada Diamantina, estreitando contatos, né? Tu vê, tem uma colega nossa que ela dá aula de Graham, né? Sim. Técnicas de Graham, né? Uhum. A Marilice Bastos. A Marilice Bastos tem aluno aqui de Porto Alegre, ela faz isso há muito tempo, mas ela tinha um aluno de Porto Alegre, ela tinha umas aulas assim com muito pouca gente. Ela Sim. está sem tempo para dar aula. Tem tipo assim, aluno da Noruega, para te ter uma ideia, né? Porque é É, isso que está acontecendo. Tipo, quem é que vai se interessar? Quem vai se interessar por uma aula de Graham é um número muito pequeno, mas um número muito grande no mundo. Né? Só tem que sim. achar essas pessoas onde é que elas estão. Né? Eu não foi alunos, mas contato da Holanda também, que poderia ser que acontecesse, mas ia demorar muito mais tempo do que Sim, sim, como é que tu vai essas fazer de ferramentas conhecer? estão permitindo, né? Aham, bem nisso. E outra coisa que eu vejo, assim, que as pessoas falam, até pegando pro lado das escolas, das aulas que não funcionaram, mas eu fico pensando, se tem lugares que estão funcionando super bem as aulas online, e que já funcionaram, que nem você disse, há 15, 20 anos, por que que aqui não iria funcionar? É porque ainda está faltando a gente entender como funciona essa ferramenta, né? E melhorar a Isso. metodologia para esse meio, né? Exatamente. Exige uma adaptação, né? Tem Sim. um cara que é um
um conhecedor há muito tempo dos meios digitais, assim, e ele disse uma coisa uma vez e eu fiquei com isso na cabeça, que era assim, ó, não dá para a gente querer trazer do mundo físico. Foi bem nessa mudança que teve, assim, há alguns anos Uhum. atrás, uns 15 anos atrás, essa passagem do digital, do analógico para o digital, né? Que a gente ainda Uhum. está tendo, mas agora é muito menor. Mas a nossa Sim, cabeça ainda é muito analógica. A gente ainda precisa, o papelzinho, não sei o que. Não dá para trazer essa ideia para a internet. Quando tu traz essa ideia, quer copiar isso, não dá muito certo, vira uma burocracia desnecessária. Tu tem que achar um outro meio. E nesse outro meio, sim, o fazer artístico, o dar aula, né? A gente tem muitas sim, colegas que não conseguem dar aula por internet. Realmente é difícil. Não é fácil. sim. Mas é difícil porque é um outro método. Ele tem um outro campo. E às vezes a gente precisa de uma outra ferramenta, que aí é recurso, né? Tipo, tem que ter uma Sim. câmera melhor, tem que ter uma tela diferente. Bah, realmente aí demanda, Uhum. demanda grana para fazer essa história toda, né? Mas Sim. sim, é um outro processo. Só que não pode pensar de forma analógica para a forma digital. A forma digital é a forma digital. Esse é um ponto-chave. E a gente tem que se abrir para esse diferente, né? Isso, tem que abrir para esse diferente. Tem que buscar em nós, em cada um, né, essa forma de correspondência, né? Como é que eu me Uhum. correspondo contigo que estou aí do outro lado? Ah, bom, aí tu tem que buscar uma outra forma de relação. Inclusive, eu sempre uso isso como uma informação preciosa, assim, que eu aprendi. Uhum. Os guaranis, aqui em Porto Alegre, tem bastante, né? Sim. Guaranis, charruas Uhum. e caicangues. Os guaranis, eles têm o seguinte hábito cotidiano. Eles Uhum. acordam, preparam o mate, né? O yaqui, né? Uhum. E vão para a roda do fogo para conversar sobre o que eles sonharam. Isso é uma regra matinal, assim, para eles. Por Sim. quê? Porque o sonho não é uma irrealidade, como para nós às vezes é. Eu sonhei com não sei o que, a gente dá risada e tá, isso passou batido, né? Ou a gente fica pensando, o que será que significa tal coisa? Sonhei com Sim. uma porta, né? né? Então, né? Os guaranis ele tem o seguinte, eles assumem esse sonho como realidade. Eu Uhum. sonhei com a avó. Então tem que ir lá visitar ela. Então eles vão lá e vão visitar a avó. Fim, acabou o papo. Não é uma irrealidade, é uma realidade. Eu É. encaro os contatos que eu tenho com o pessoal da internet, assim, como exatamente como isso. Assim, eu me esforço, não muito mais, mas já me esforcei mais. Eu consigo ter um contato a partir dessa ideia de que, assim, não, isso, né, é uma relação que a gente está tendo pessoal. Ela não Sim. é virtual, não significa que não seja sólida, nem que não seja Não. real. Ela só é virtual. É diferente da analógica, mas ela é uma relação. Sim. Pelo contrário, eu estou vendo cada vez mais como se pode solidificar né, contatos e parcerias, amizade, o que quer que seja por esse mundo. Que também Exatamente. era um preconceito que eu tinha, que eu achava Gente, que não que ia é, ser sempre muito superficial, sabe? E na sim. verdade não é isso. Não, não é não, não é não. Não é porque Ah, a amizade está num outro campo, né? Está no campo sim, do coração, do olhar, e aí não tem barreira. bem isso. A Anaí aqui, que é minha amiga, tá dizendo boa noite, saudade de você. Eu também tô com saudade, Anaí. Que bom Boa que tu noite. entrou para acompanhar. Tudo bem, entrou várias pessoas, mas eu vou comentando conforme tem comentário, se tem algum comentário ou não. Sim, E, e, sim. o- e outra questão também que eu queria falar também da dificuldade, dessa dificuldade da cultura continuar, de descentralizar, que também tu já falou um pouquinho, que parece que estão querendo desmontar cada vez mais, né? Mas que a gente é resistente, persistente, não desiste, porque Sim, eu vejo que assim, se eles acabarem com esse lado, eles vão acabar com os seres pensantes, né? Ou pelo menos quem dá um pouquinho de trabalho, né?
Como que você enxerga tudo isso que está acontecendo? Eu acho que primeiro não tem como acabar com a arte, né? Não. Com a divulgação da arte pode ser, mas com a arte não, porque o artista ele não tem como não fazer. O artista Sim. ele tem uma necessidade física, ele vai arranjar uma forma de executar aquilo que ele quer fazer, que ele precisa fazer. É quase um desespero às vezes, né? É uma forma de grito, né? Uma forma de se colocar no mundo, é uma Sim. forma de se presenciar no mundo, né? Uhum. A arte do artista, né? A questão é como é que tu constrói o público. E aí entra o Uhum. ponto, né? Aí tu precisa de fomento para trazer o público, para entrar no público, para levar para o público, né? Sim. Esse é o ponto-chave. E tendo um fomento, tu gera uma renda fantástica, né? Não é à toa que a cultura no Brasil gera mais de 3% do PIB. Cara, Sim. isso é muita. Isso bota qualquer montadora de carro no chão, cara, sabe? É assim, Uhum. porque gera muito dinheiro em termos solidário, Uhum. horizontalmente, né? Por exemplo, tu pega um projeto aí de qualquer valor e ele não é dividido pelo grupo, ele é multiplicado pelo grupo. É muito Sim. diferente dessa forma assim de que um ganha. Não, um não ganha, porque não Todos tem ganham. todos ganham, né? E é bom que É. todos ganhem bem, porque aí pode comprar pão, pode comprar leite, pode viajar, pode comprar passagem aérea, pode comprar roupa, pode pagar a internet. Sim. É esse sistema que tem que entrar no processo do pensamento aqui, porque em outros lugares já entrou, né? Por Sim. exemplo, assim, né, Sim. tu vai para outros países, como eu pude viajar com projetos, e aí tu tem uma série de teatros pequenos, médios e grandes. Aí circuitos pequenos, médios e grandes, circuitos Sim. amador, semiprofissional e profissional, né? E Bem aí tu isso. pega o teatro e as pessoas vão para o teatro porque vão. Elas não vão pensando assim, ah, será É. que esse negócio é bom? Não, elas vão para o teatro, porque elas vão. Elas chegam lá como ponto de encontro. Elas entram no Sim. teatro para assistir, se gostarem, gostaram, se não gostarem, não gostaram. Elas vão no outro dia, no outro final de Com semana, certeza. quando tiver um Ah, outro espetáculo, elas vão, porque elas não têm um preconceito contra aquilo que está sendo apresentado. sim. Até E porque essa é é uma uma das diferença do questões da. nosso. Isso é uma das Perdão. questões da cultura, né? Mesmo de tu ter o poder de argumentar se tu gostou ou não gostou, mas não quer dizer que tu não que tu vai abandonar, né? Tu vai deixar de seguir, né? Exatamente. Não, a questão é essa. Nós temos uma vocação por Uhum. processos culturais jornalísticos constituídos há alguns anos, de que a gente Uhum. tem que ir num negócio que é legal, né? É. Ah, eu queria ir num negócio muito legal. Não tem esse pensamento em alguns lugares. As pessoas vão. Aí Uhum. que elas descobrem se elas gostaram ou se elas não gostaram. É como uma exposição, às vezes. Para gente que é das artes visuais, É. isso é. Eu falo isso porque eu sou das artes visuais também, né? Claro. Porque a gente vai numa exposição não é porque ela é boa, porque a gente é curioso para ver se É. aquele negócio como é que funciona, como é que é o acabamento, como é que é a cor, como é que é isso. E a gente vai, ah, não gostei muito daquilo. Tá, mas a gente foi, entendeu? E a gente vai na É. próxima e na outra. Não é que nem teatro. Teatro acontece assim, ah, eu quero ir naquela peça, me disseram que é muito boa. Tu não vai É. naquela peça. O filme, cinema, então, é Ou batata. porque tem tal artista, porque tal artista tem Isso, milhões de seguidores, ou é de tal lugar, né? Não. exatamente. Então a gente tem que fazer uma construção do público também, né? Tem a construção Sim. que é o público tem que relaxar com aquilo que ele Uhum. vai para lá, vai para ver, cara, vai para curtir, para dialogar com aquele espaço, com aquele grupo. Depois pode malhar à vontade dizendo que é ruim, não tem problema. Sim. Vai, faz E parte. faz parte essa crítica também, né? A crítica Isso. faz parte também. Viva a vaia, já dizia o artista visual, né? Faz parte. Sim, até pegando esse gancho, eu tô na vibe de publicar meu livro, mas assim, ainda tô tanto digital quanto o físico, né? Porque eu gosto da questão, mas Sim. como está sendo difícil conseguir
orçamentos e até patrocinadores, porque qual que é o meu objetivo do livro? Como a gente sempre diz, né? Nenhum escritor quer ficar rico com publicação de livro, mas é disseminar a minha história e tudo que eu consegui fazer através da dança e do esporte Sim, sim. para um corpo como o meu e mostrar Sim, sim. que existem possibilidades, né? E um outro trabalho que está em início, mas que vai ficar para o ano que vem, é mostrando toda essa questão, as cicatrizes do meu corpo na arte. Como que vai ser tudo isso, sabe? Tá no início, mas como é legal esse processo de criar e tal, mas também como é difícil de ter essa abertura, né, para o novo, para o diferente, que a gente É, falou até agora, né? a Michelle aqui largou uma mensagem para nós É, que é bem isso, né? Que é bem o corpo isso, tem que estar aberto para a experiência do outro, né? É bem isso. bem isso. E aí, nesse campo entra a questão do editorial também, né? Com certeza. Sim, É um campo que a gente falou, né? A gente falou em teatro, dança, mas a literatura a gente sempre deixa num cantinho, né? Pô, a literatura faz toda a parte, né? É sim, ela que também constrói uma boa parte do que é a poesia, sim. que nos embala também, nos Que nos embala no. dá bagagem para criar a dança também, né? Exatamente, esse é o ponto, né? É. Faz um monte de questões de produções cinematográficas, né? Que seria a literatura do cinema sem a literatura, né? Uhum. O cinema só foi experimental nos seus primeiros anos, depois ele assumiu a literatura e veio com tudo, né? Viva a literatura, viva a poesia, né? Pô, viva Bem Drummond. isso. Bom, nós estamos indo já para quase uma hora de live, como eu sempre falo para todo mundo, né? Que a Sim, gente vai, se deixar a gente fica 2 horas, 3 aqui, mas eu quero deixar um gostinho de quero mais para as certo, próximas parcerias, para as próximas atividades que a gente vai fazer junto, com certeza. com É, as certeza, lives são início, as lives, esses encontros são sempre início para muitos trabalhos juntos, né? Para com várias certeza. parcerias. Então, eu quero te agradecer por ter tirado um tempinho da tua agenda para estar aqui conosco, falar um pouquinho, se tu quiser deixar teus contatos, quais que são teus próximos trabalhos, onde a gente te encontra, e o que mais você quiser falar, fique à vontade. Primeiro, obrigado demais pelo convite. E eu sei que eu demorei um pouco para te responder, embora a gente estivesse nos falando, né, ali Fico bem na. feliz, que isso quer dizer que a pessoa está bem ativa. É, não, é que realmente eu não sou de. Assim, quando eu me dedico por um momento, eu gosto de me Sim. dedicar totalmente para aquele momento. Né? Eu não sou muito de fazer três coisas juntas, porque não dá muito certo comigo. Né? Então eu Uhum. me concentro num trabalho, assim, aí eu fico bem feliz, porque eu consigo estar pleno nesse espaço. E isso, nós estamos aqui hoje, e pode ter certeza que eu estou plenamente conectado aqui Sim. contigo, né? E meus contatos, eu estou nas redes, estou aqui no Instagram como Marçal Rodrigues, acho que é isso que aparece aqui, Isso. né? Tem Facebook também, essas coisas. Estamos aí, vão curtindo. Assistam, quem puder, assista o vídeo do espetáculo Cortejo ao Mar, que vale a pena dar umas curtidas lá, uma olhada. Lindíssimo. Tá lindíssimo. Ele está dividido em três partes, né? Uma Sim. parte que é a memória, o cortejo e depois uma possível um desdobre do trabalho, né? Nós tivemos uma série de relações interessantes musicais que não estavam previstas no projeto. O meu amigo Jean Carlo Borba, que é músico, aqui do Sul, Uhum. mas está morando em Minas. Ele é luthier, né? Ele faz o instrumento que é Sim. o pan, que ele chama de pan-piano sonoro. Uhum. E ele liberou lá um material para nós. E os outros sons foram todos criados pelo grupo, assim, né? Captou os sons. Interessante. Quando é autoral e quando é criado específico para o trabalho. E, esse tem os dois. Então tá aí, gente. Um prazer estar com vocês, um prazer estar Obrigado. contigo, Roberta. Obrigado pelo convite e vamos Se a lá. gente não conseguiu abordar tudo que vocês gostariam, nos procurem. O Marçal é bem aberto, está disponível. E podemos marcar outros encontros,
outros conteúdos para essas plataformas, né? Muito Sim. obrigada e até a Tchau. próxima. Até mais. Tchau, Obrigadão. tchau. Beijo Boa bem noite, grande. pessoal. Continue acompanhando que vai ter mais. Vou Tá fazendo bom. Boa outros. noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.